Não. Faço uma pergunta aqui. Eu acho que todos, eu já sei que a Cassie não gosta desse filme, mas eu sei que muitos aqui já ouviram falar do filme Matrix, né? Em português é Matrix, Matrix em inglês. Vocês já ouviram falar do filme? Quem já assistiu o filme? Levanta a mão, só para saber. Quem assistiu? Ninguém mais? Tá. Não sei se você sabe o que se trata o filme. Quem lembra aqui do que trata o filme? Uma coisa é assistir, outra coisa é lembrar. Vocês lembram? Tá, e já esqueceram, né? Tem muitos anos, sabe? Deve ter uns 20 anos esse filme atrás, tá? Mateus é assim, tá muito novinho para isso. Trata do seguinte, trata de um rapaz que ele é escolhido e ele tem uma opção de discernir entre o mundo real e visível que ele vive ou o mundo invisível que também existe. Realmente isso mexe muito com o computador, a Matrix, né? O que fala que praticamente o mundo que nós estamos vivendo, essa é a história, ele é um programa de computador, é um software. É o que praticamente é o que a história é. Então, ele tinha que escolher ou tomar um remédio aí, uma medicação aí que ia ou deixar ele permanente onde ele estava, achando que isso aqui é a realidade, ou ele ia se tornar consciente e acordar do outro lado, né, no mundo invisível que ele não via. Então, ele tinha que escolher entre o mundo físico e o mundo visível, ou o mundo invisível, que ele não conseguia chegar. E ele fez a escolha certa. Ele fez a escolha certa quando ele entendeu que o mundo invisível, o qual ele não conhecia, controlava completamente o mundo físico e invisível em qual ele estava. Você entendeu mais ou menos? Ele escolheu fazer parte daquele mundo que ele não conseguia enxergar no filme Matrix, porque ele entendia que esse mundo estava no controle deste mundo aqui, que ele conhecia. Tá? Então, é mais ou menos esse tipo de pensamento que eu quero que você tenha, que nós devemos ter, para vencer nisso que nós chamamos luta de batalha espiritual. O que nós chamamos de batalha espiritual é mais ou menos esse tipo de pensamento que você tem que ter. Você tem que entender que é o seguinte, nós estamos vivendo um mundo visível e físico, e existe um mundo invisível que a gente não consegue enxergar, mas quando você passa a entender que esse mundo controla o que está acontecendo nesse mundo, essa é a mentalidade que a gente precisa para enfrentar o que é batalha espiritual, porque hoje vamos falar de batalha espiritual. É uma de várias ministrações sobre essa área aqui. Agora, você vai ver, quando você escuta batalha espiritual, muitas vezes a pessoa está pensando assim, é demônio, tem um monte de coisa que estamos pensando. Se eu falo cura, a cura espiritual, muitas pessoas acham que é só chegar e falar assim, dor de cabeça vai embora, sai. Muitas vezes cura na alma. Muitas vezes é na alma, não é porque algo está doendo, é porque a alma está doendo. Quando falamos de libertação, que eu gosto muito de cura e libertação, e quem me acompanhou desde o início do meu ministério é uma área que eu gosto mesmo, eu não corro disso, eu gosto. Quando falamos de libertação, muitas pessoas acham que libertação trata de chegar e falar assim, sai demônio em nome de Jesus. E claro que isso é uma das coisas que acontece, expulsar o demônio. Mas ser liberto, muitas vezes, não é nem ser liberto porque tem um demônio dentro de você. Não é isso, não. Muitas vezes a libertação que acontece é através de um entendimento e uma mudança de hábitos. E você é livre de muitas coisas. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, de cura, de libertação, porque tudo isso vai acontecer, quando a gente fala, a primeira coisa que entra na cabeça da gente é que vai ter retaliação espiritual, sim ou não? Sim ou não? Quem já é do mundo espiritual começa a falar assim, né, vamos mexer com... Eu não vou para essa série não, porque vai ter uma retaliação. Quem já ouviu falar daquela pastora americana, Rebecca Brown? Você já ouviu falar, Rebecca Brown? Como chama esse livro, Cassie? Você lembra? Algo... Sim, tem outro com porcos, não sei o que, né? Na sala dos porcos. São livros que ela fez que tratam muito com a espiritual, de libertação, disso aí. Eu lembro que... Quantos já ouviram falar isso aqui também? Não lê esses livros, não, porque na hora que você começa a ler, começa uma retaliação espiritual contra a sua vida. Você já ouviu isso? Eu já vi pessoas falando isso, né? Nossa, eu não consegui acabar o livro, porque a retaliação foi muito forte. É o que falam. Eu vi uma entrevista da Rebecca Brown. Ele foi perguntar para ela assim, por que muitas pessoas falam, evangélicas, dizem que não conseguem ler seu livro, não conseguem isso, porque tem uma retalho espiritual e tal. Ela fala assim, eu não entendo por que eles têm esse problema, porque o livro foi escrito para aqueles que nem têm Jesus na vida. Imagina aquele que já tem Jesus, como que está tendo problema?
Porque a gente acaba exagerando muitas vezes as coisas. Tanto é que eu vou falar, na minha opinião, a Rebecca Brown exagera muitas coisas no mundo espiritual. Ela vai no Dunkin' Donuts, quando sai do Dunkin' Donuts, antes de beber, ela ora pelo café, pelo açúcar, o container no qual está. Tanto é que você escuta histórias de que ela chegou em casa e teve uma guerra espiritual acontecendo, não sabia que. Aí lembrou que esqueceram de orar pela xícara. É muito exagerado, gente. Não é tudo isso, não. Claro que o mundo espiritual é sério e perigoso, mas tem algumas coisas que você não precisa estar fazendo. Por quê? Porque Deus já fez por nós. Amém? Então, mas entender batalha espiritual é entender que existe um mundo invisível que mexe com o mundo visível. E o fato que muitos cristãos hoje em dia esquecem disso, não muda a realidade do que é. Se a gente, imagina o seguinte, se a gente quer ignorar que existe uma guerra espiritual acontecendo, de qual nós fazemos parte, isso não muda a realidade que a nossa vida física e invisível vai ser afetada por essa guerra espiritual. Você sabia disso? Tem uma guerra espiritual acontecendo sobre sua vida, sobre suas coisas, sobre seus planos, sobre os planos de Deus na sua vida, sobre os projetos de Deus na sua vida, sobre tudo o que Deus tem para a sua vida. Na hora que te chamou, você aceitou, tem uma guerra acontecendo. E o fato da gente ignorar essa guerra não significa que ela não vai afetar o mundo físico e visível em qual nós vivemos. Para você entender, chega a conta de luz, está atrasada, você está no vermelho, ou você está sempre com o dinheiro apertado. O fato que a conta de luz chegou e te faz lembrar de uma vida financeira chata ou difícil, não significa que, eu vou ignorar essa conta, porque se eu começo a pensar nela, eu vou lembrar que não tenho dinheiro, então eu vou ignorar a conta. Sabe o que acontece? Eventualmente, eles vão cortar a sua luz, sim ou não? Sim ou não? Eles vão cortar a luz, vão cortar a eletricidade. Eventualmente, você vai viver as consequências de ter ignorado uma coisa que precisava ser tratada. Você vai ter que se dar com uma casa fria, porque muitas coisas esquentam com uma casa que não tem luz, que não vai ter telefone, não vai poder carregar nada. Então, o fato de você ignorar a conta, porque, não gosto da ideia de estar pensando, não significa que você não vai viver as consequências. O fato da gente querer ignorar que tem um mundo espiritual em nossas vidas e uma batalha acontecendo, não muda o fato que nossa vida física e visível está sendo afetada todo dia. Amém? Amém. Esse aqui vai ser diferente que uma pregação, é mais a gente falando, você se interagindo, tá? Então, mas uma das primeiras coisas, uma coisa que eu quero que você entenda, olha o que a palavra de Deus diz para nós. Em Mateus 16, ele diz para Pedro o seguinte: o que está ligado na terra está ligado no céu. O que está desligado na terra está desligado no céu. Certo? O que Jesus estava falando? Existe uma ligação entre o céu e a terra. Uma conexão. Tanto o que você faz aqui afeta lá, o que você faz lá afeta aqui. Você lembra? Você lembra aquela oração que todo mundo foi ensinada? Pai nosso que está no céu, né? O que fala aí? Faça a tua vontade assim na terra como no céu. Faça a tua vontade assim na terra como no céu. Nós clamamos nessa oração todo dia que a vontade de Deus que está no céu se cumpra aqui na terra. O que nós estamos falando? Queremos que essa ligação, só porque esse mundo nós não vemos, temos que entender que mesmo assim queremos que ela aconteça aqui. Zacarias 6, 4, 6 diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Pelo meu espírito. Quando Deus está falando deles conquistar, deles vencer, de alguma coisa acontecer, Ele diz: não é por força nem violência, mas pelo meu espírito. Ele diz: o que você está querendo que mude aqui no mundo visual e físico, não vai acontecer através de forças físicas e visuais, vai acontecer através do invisível, que é o meu espírito. Amém? Então, por que a gente vai falar de batalha espiritual? Por que a gente vai começar a falar disso aqui e talvez já deveríamos estar falando muito tempo? Sabe por quê? Porque o diabo, ele sabe que para mexer com sua vida física, ele tem que mexer com sua vida espiritual. Para o diabo saber que ele tem que mexer com sua vida física, ele tem que mexer com sua vida espiritual. Ele sabe disso. Você vai ver pessoas que estão passando por desânimo, pessoas que não estão sentindo a presença de Deus, pessoas que estão passando batalhas em relacionamentos, pessoas que estão passando batalhas financeiras, pessoas que estão passando lutas em sua saúde. Tudo o que está acontecendo aqui nesse mundo físico está sendo afetado por algo espiritual muitas vezes. E como pastor, eu tenho o privilégio de poder tratar muitas pessoas e eu vejo muitas vezes uma e outra coisa acontecendo.
Semana passada alguém me ligou e me diz, não está aqui, mas a pessoa fala assim, e não tem nada a ver com a igreja, fala assim, pastor, está acontecendo isso e isso e isso. E as pessoas que eu conheço, está acontecendo isso e isso e isso. E aí isso começou a estragar, isso começou a fazer, a pessoa fala assim comigo, não pode ser coincidência. E na hora eu senti no meu espírito, claro que não é coincidência. Deus falou comigo, não é coincidência, é o inimigo atacando em todas as áreas. Relacionamentos, trabalhos, máquinas, tudo que você imagina. A gente orou e repreendeu. Teve uma percepção de que, entendimento de que era espiritual, precisava ser tratado no espiritual. Entendeu? Então, o diabo sabe que para mexer com a nossa vida física, para mexer com sua vida física, ele tem que mexer no espiritual. Pensa o seguinte, em Éden, o diabo não conseguiu mexer com o homem. Até que momento? Até a hora que ele desligou o homem espiritualmente de Deus. Você entendeu isso? No jardim de Éden, o diabo não conseguia mexer com Adão e Eva. Deus diz para eles, ó, me obedece, faz tudo o que eu estou mandando, não come dessa árvore aqui. Se você comer, com certeza você vai morrer. Quando o diabo chega para Adão e Eva e tenta eles a comer da árvore, eles querem que? Autonomia, separação de Deus, porque era o árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então só Deus falava o que era bem e mal para eles. Mas a eles terem o conhecimento do bem e do mal, eles tinham que ver os dois, o bem e o mal. Então, na hora que eles comem, eles entram em desobediência, declaram a autonomia de Deus, que eles querem ser indivíduos, e começam a ver a sua nudez e todo. Aí eles caíram mortos na hora? Não, mas Deus é mentiroso? Não, ele diz, com certeza você morrerá. O que morreu? O Espírito. O Espírito. Por isso que quando Jesus chega e diz assim, quem me aceita vive de novo, que nasceu de carne é de carne, mas que nasce de espírito é espírito, ele está falando que por isso que nós nascemos de novo. O que nasce de novo? Eu nasci de novo? Não. Quando eu aceitei Jesus, meu espírito nasceu de novo. Então, para o diabo começar a mexer com doenças, assassinatos, tudo o que aconteceu depois de que o homem caiu, ele teve que desligar ele espiritualmente de Deus. Ele sabe que tem que mexer com o espiritual para mexer com o físico. Vocês estão entendendo? Por isso que todo cristão, todos nós deveríamos saber como batalhar espiritualmente. Agora, o que eu estou falando, muitas vezes, como eu falei, gera um medo às vezes. Nossa, vou mexer com o inimigo. Deixa eu te falar o seguinte. Eu gosto de cura e libertação. Quando eu comecei ajudando ministérios, assim, era uma área onde às vezes falava assim, tal pessoa está endemoniada, ou tem demônio nessa casa. E muitos falam assim, não quero, eu era igual bombeiro, eu ia para onde estava o fogo. Eu queria ir para lá. Eu não tenho medo, não é que, me acho super-homem. Não, é uma área que Deus chamou minha atenção. Então eu queria ir para lá. Uma vez falaram assim comigo, não mexe com isso não, Rubens. Você mexe com isso, vai ter muita retaliação na sua vida. Vai atacar sua família, suas finanças, vai atacar todo. E eu começava a produzir medo em mim. Eu estava orando e falando com Deus. Até que um dia Deus falou assim comigo, você está indo, eu estou te chamando para ir, e eu vou libertar através da sua vida aqueles que são meus estão sendo oprimidos. Falei, amém. Ele falou, e você acha que você vai ter retaliação por causa disso? E eu estava falando com o Espírito, falei, claro, né? Falei assim, eles já são meus. O diabo está atormentando ele. O que eu vou fazer é separar essa tormenta da vida deles. Aí eu falei assim, agora imagina quando você tem que ir lá e evangelizar e ganhar uma vida. Essa vida já era do diabo, agora você vai pegar o que é dele e dar para mim. Você não acha que isso vai trazer mais retaliação para a sua vida? Eu falei, é verdade. Eu falei assim, então aqueles que te falam, para de ter medo por causa de mexer com libertação, fala com eles, mais medo dá mexer com evangelização. Evangelizar. E a Bíblia diz que todos fomos chamados para quê? Para evangelizar. Então, quando você vai lá e fala com alguém de Jesus, e essa pessoa aceita Jesus, ele está saindo das mãos do diabo, porque o diabo tinha controle na vida dele, estava indo para o inferno, agora essa pessoa está indo para o céu. Isso vai trazer mais retaliação que outra coisa. E mesmo assim, a gente não tem que ter medo. Sabe por quê? Sabe por que você não precisa ter medo? Porque o diabo não pode tocar em você. Você sabia disso? A primeira coisa que eu quero que você saiba é que o diabo não pode tocar em você. Qual foi o versículo que eu pedi para vocês abrirem? 1 João 5,18. Todo mundo achou, né? 1 João 5,18. Alguém lê para mim, por favor, o que diz? 1 João 5,18. Pode? Amém.
Amém. A minha tradução também diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se você é de Cristo, o diabo não pode te tocar. Amém? É a palavra de Deus. Olha, em Números, capítulo 23, tem uma história de um profeta que foi contratado pelo inimigo para amaldiçoar o povo de Deus. Vocês lembram daquela história? Alguns vão lembrar. Ele foi contratado, literalmente foi pago. Se você amaldiçoa eles, porque você é profeta de Deus, e era profeta de Deus, você amaldiçoa eles, vou te dar tanto dinheiro. Ele estava tão encantado pelo dinheiro que estava disposto a fazer isso. Só que chegou um ponto que ele foi amaldiçoar uma vez, e na hora que ele foi abrir a boca, ele acabou abençoando o povo de Deus. Ele foi amaldiçoar de novo e acabou abençoando. E 3 vezes, e 4 vezes acontece a mesma coisa. Aí aquele rei fica bravo e fala assim: que é isso, cara? Estou te pagando para você amaldiçoar. Olha a resposta, número 23, versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ele diz assim: eu não posso fazer algo contra aquilo que você já declarou. Amém? Então eu sei o que você está pensando. Está pensando assim: então pronto. Essa série acabou. Pronto, vai, batalha espiritual, ganhei. Se o diabo não pôde tocar em mim, ganhei. Acabou. Não é assim? Venci a batalha. Eu estou protegido por Deus. E isso é verdade. Nós estamos protegidos por Ele. E não existe nada mais forte nesse mundo que Deus, sim ou não? Não existe nada mais poderoso que Deus. Nós muitas vezes queremos colocar o diabo como adversário de Deus. Você sabia que é impossível colocar nesse mesmo nível? Porque o diabo foi uma criação de Deus. A criação nunca supera o Criador. A criação nunca supera o Criador. Então o diabo nunca vai ser no mesmo nível de Deus. Ele foi criado por Deus. E nós colocamos ele no mesmo nível. Então é o seguinte: se não tem nada mais forte que Deus, eu estou bem. O diabo não pode me tocar. Esse negócio de batalha espiritual é fácil. Só que existe uma forma de quebrar essa proteção sobre nossas vidas. Sabia? Deixa eu te explicar. Nós estamos protegidos por Deus por direito. É o nosso direito como filhos de Deus. É nosso direito como aqueles que estão em Cristo. Nosso direito é ter essa proteção. Mas não só por direito. Nós também estamos protegidos por direito e por posicionamento. Amém? O que significa isso? O diabo não pode quebrar a barreira da proteção de Deus sobre a sua vida. Mas o diabo, ele pode te fazer sair de dentro da área de proteção que Deus colocou na sua vida. Você está entendendo? O seu casamento, dentro dessa barreira que Deus coloca, dentro dessa muralha, dentro dessa parede que Ele colocou aqui, ele está protegido e não tem nada mais forte para entrar. Mas se você sai da área da proteção, agora você pode ser atacado. Nós temos cuidado em nossas vidas por direito e por posicionamento. Então, eu sei, você vai falar assim: então, gente, simples, não vou sair. Não vou sair de onde é a área protegida por Deus. Acabou, né? Não vou sair. Só que não é tão fácil assim. Olha a estratégia do diabo. Olha como que o diabo é. Vocês lembram daquele profeta que eu falei que foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus? O nome dele era Balaão, né? Ele diz que ia amaldiçoar o povo de Deus, mas que ele não podia amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou. E ele tentou 4 vezes, não conseguiu. Mas ele queria tanto o dinheiro de Balaque, que era o rei, que tinha oferecido, que ele deu um jeito de conseguir amaldiçoar o povo. Você acredita que esse homem estava tão agarrado com esse dinheiro, que na hora que ele ia para amaldiçoar, não conseguia, não podia. Na hora que ele ia falar, o que Deus dava para ele era abençoar o povo. Ele não podia fazer isso. Mas ele queria tanto dinheiro que ele conseguiu dar um jeito de amaldiçoar o povo de Deus. Sabe onde está escrito esse jeito? No Novo Testamento, no último livro. É interessante porque a história acontece nos primeiros livros da Bíblia do Velho Testamento, Números. Mas você olha para o livro de Apocalipse, capítulo 2, e você vê Deus falando sobre esse homem. Apocalipse 2:14. Se você quer achar, pode procurar aí rapidinho. Apocalipse, último livro, capítulo 2, versículo 14. Eu, na próxima vez, vou colocar os versículos aqui em cima,
para as pessoas poderem ver. Porque uma coisa o pastor te falar, e outra coisa você vê que está escrito na Bíblia. Na hora que você vê que está escrito lá, você pode não concordar com muita coisa que eu falo aqui, mas isso aí você não tem argumento. Não tem argumento, isso aí é Deus. Se você não gostou, é você e Deus, já não tem nada a ver comigo. Apocalipse 2,14 diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas. Você está falando com a igreja. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, é aquele profeta que nós falamos, o qual ensinava, ele fazia o quê? Ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Você entendeu o que fala aqui? Ele fala assim, Balaão, ele ensinava a Balaque para armar ciladas com o povo de Deus. Balaão sabia que ele não podia vencer a proteção de Deus sobre o seu povo. Então ele arrumou uma cilada para que o povo de Deus saísse da área da proteção de Deus. Olha a malandragem. Olha essa cilada. Em Números 31, você continua, se você quer ler essa história, está em Números 22. Até Números 25 você vai ler a história de como ele é chamado para ir amaldiçoar o povo e tudo isso. Tá? Você vai ler tudo isso. Mas em Números 31 nós conseguimos ver. Olha no Números 31, versículo 15 e 16. Realmente está no 16, mas no 15 fala assim: vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas, escuta agora essa é a cilada que foi armada. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo de que uma praga feriu a comunidade do Senhor. O que Balaão tem feito? Ele falou com Balaque, o rei, falou assim, olha, não tem como amaldiçoar eles. Então faz o seguinte, envia mulheres para lá, para se prostituírem com esses homens, e quando eles vão pagar pelo ato sexual, em vez de pagar com dinheiro, elas vão pedir para eles oferecerem culto aos deuses de Baal. E isso era detestável para Deus. Na hora que eles fazem isso, eles saem da área da proteção e agora eles se tornam detestável para o que Deus, para os princípios de Deus. Então, ele achou um jeito. Não posso amaldiçoar, mas vocês podem sair de onde estão para ser amaldiçoados. Isso é o que o diabo faz com a gente. Eu estou te dando estratégias de batalha espiritual para você entender como que você está sendo atacado. Não, você vai entender na hora que você sente opressão, depressão. Claro, depressão pode ser algo tanto físico, químico, como espiritual. Mas estou te falando, você muitas vezes vai sentir algo em você acontecendo. Você vai saber que tem um ataque espiritual na sua vida, se tendências antigas estão voltando. Estou falando para cristãos. Se hábitos antigos querem voltar, se pecados do passado querem voltar, se pensamentos do passado voltam, você está sendo atacado. Se você está perdendo o prazer das coisas de Deus, você está sendo atacado. E o inimigo, para ganhar lugar e poder atacar, ele faz ciladas. Efésios 6:11 diz assim, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra quê? As ciladas do diabo, as ciladas do inimigo. É porque assim como trabalha o diabo. Efésios 4:27 diz assim, e não deem lugar ao diabo. O que significa? Significa que a gente pode dar lugar. Por que Deus diria não dar lugar, se não tinha possibilidade de dar lugar? Que assim que a gente pode dar lugar ao diabo em nossas vidas. Quer dizer que ele pode ter lugar, se nós caímos dentro das ciladas que ele coloca em nossas vidas. O alvo da cilada é para que você quebre princípios de Deus. E quando isso acontece, ele tem legalidade contra nossas vidas. Vocês lembram todas as ministrações que estamos pregando aqui no culto do reino? Da quarta? Finanças, honra. Você lembra, em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas, não foi? Estamos falando de amor, de perdão, ofensas. Não falamos de tudo isso? Por quê? Porque as ciladas estão no meio de tudo isso. No meio da ofensa está a cilada do diabo. Ele envia alguém para te ofender. Alguém não vai com sua cara, não sabe nem porquê. Não sabe nem porquê. Fala mal de você, faz coisa contra você. Não cai nessa. Um tempo atrás, pessoas estavam falando mal de mim. Eu queria subir aqui e tal. Já aconteceu várias vezes na minha vida que isso aconteceu. Meu jeito é falar na cara com quem tem que falar.
E eu ia falar uma coisa e Deus falou assim, não fala nada não, eu que vou tocar neles. Fiquei calado. Fiquei calado. Hoje em dia eu vejo o que Deus fez com essa família que estava falando mal. E eu vejo que Deus permitiu. Por quê? Porque são as áreas onde o inimigo usa. Então, se eu teria lutado contra a pessoa, eu não ia entender que por trás disso tem o diabo agindo. O problema é que muitas vezes a gente está lutando um com o outro. As ciladas vêm como ofensas, vêm quando a gente não quer perdoar, quando a gente não quer amar da forma correta, quando somos tentados, tem uma cilada no meio disso, no meio dos pecados tem ciladas. A boca, Deus usa a nossa boca. Depois, uma das ministrações que eu vou fazer aqui de batalha espiritual, é o poder da sua boca sobre a sua vida. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. A Bíblia diz que a boca é como uma flecha lançada, não tem como voltar para trás. A Bíblia fala, em Provérbios 6, ou Eclesiastes 6, esqueço, mas fala, na ministração vai estar certo, no dia que eu ministro eu vou ter o versículo certo. Mas ele fala as coisas que são detestáveis para Deus. 6 dessas coisas tratam com boca, fofoca, mentira, tudo. O diabo usa tudo isso. Ele usa relacionamentos, honra, falta de honra. Isso que o inimigo está usando para fazer ciladas para a gente cair no meio de tudo isso. Nós vamos aprender, durante toda essa série que vamos fazer aqui, em todos os dias, como você vai batalhar em todas essas áreas. E uma das primeiras coisas que precisamos fazer é colocar o esforço para lutar no lugar certo em nossas vidas. Você lembra que eu falei que naquela história do Matrix, ele tinha que entender que o mundo invisível mexia com o mundo visível. Ele teve que escolher olhar para o mundo que ele não conseguia enxergar, sabendo que ele tinha mais poder sobre o mundo que ele conseguia enxergar. O que eu estou querendo te falar é que durante esse tempo aqui, que vamos falar de batalha espiritual, você vai aprender a olhar as coisas diferentes. Sabe por quê? Quando a gente foca da forma correta, acabamos colocando o esforço correto no lugar certo em nossas vidas, para vencer a dificuldade ou as situações. Talvez você não entenda, vou te dar um exemplo. Imagina Gabriel. Vocês viram Gabriel aqui, correndo com John. Imagina Gabriel vem correndo aqui, e ele é forte, ele já deu uma cabeçada em mim uma vez, ele é forte. Imagina Gabriel vem correndo aqui, e ele colocou na sua mente que aqui ia me morder. Eu estou quietinho aqui, aí vem Gabriel implicando, vem, agarra minha perna, começa a me morder. Eu começo a segurar ele, mas imagina, ele está com força aí me mordendo. Meu foco está todo em Gabriel, porque está me mordendo, estou tentando tirar ele, não é assim? Na mesma hora vem Mateus, atrás do Gabriel. Aí eu falo assim, graças a Deus, Mateus vai tirar ele. Mas Mateus começa a me dar murro na cara, começa a me bater. Agora, eu tenho o Gabriel me mordendo, eu tenho o Mateus me batendo. Agora me diz o seguinte, o meu foco deveria estar em Gabriel ou deveria estar em Mateus? Em quem deveria estar? Fala sério agora. Se você está na minha situação, tem uma criança te mordendo ou um adulto te batendo, seu foco está em quem? É Mateus, naquele que está me batendo. Se tem que escolher um ou outro, em quem? É nele. Seria a coisa mais absurda eu estar brigando com Gabriel, tirando ele, sabendo que a dor maior que estou sentindo está vindo por cima. Não é assim? Olha o que a Bíblia diz. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo vai usar pessoas? Vai usar pessoas. Mas a sua luta não é, o seu foco principal não é a pessoa. O seu foco principal é o que está acontecendo na área espiritual. Quando alguém me ofende, talvez a pessoa não merece um perdão. Mas se eu não foco nessa pessoa e foco na área em cima e veio, sabe o quê? O inimigo está usando isso aqui para arrumar uma legalidade para atacar outra área da minha vida. Sabe o quê? Te perdoo. Você entendeu quando seu foco muda? Quando você entende que estou começando a fazer coisas para Deus, entrei na vida ministerial com Deus, entrei na minha vida com Deus, adivinha o que acontece agora? Agora começa a ter apertos financeiros, agora passa não sei o que, passa outro, tudo que requer que você ganhe mais dinheiro.
Adivinha que horários abrem os trabalhos? Adivinha que horários que vêm as coisas? Na hora dos cultos, na hora da célula, na hora do discipulado, na hora de tudo isso. Você fala assim, ok, eu estou focando no que está acontecendo. Isso aqui no mundo físico. Para de olhar para o físico, olha para o espiritual. Será que Deus abriria uma porta que me afastaria dele? Será que Deus abriria uma porta que me afastaria dele? Não, não. A gente tem que entender, quando brigamos entre marido e mulher, quando brigamos entre irmãos, quando brigamos entre pessoas, se as pessoas são usadas, se as pessoas têm forma de pensar, e o inimigo pode manipular, porque ele vai usar um para atingir o outro, para chegar até você. Ele pode manipular, mas no final da conta, a sua luta não é contra a pessoa. Tem que olhar para a área celestial, porque quando você entende isso, é igual você lutar com Gabriel, e Mateus está dando um couro em você. E você não entende, porque conseguia segurar Gabriel, mas ainda está doendo, ainda todo está errado. Por quê? Porque tem algo mais forte me atacando. Mas se eu solto Gabriel e eu foco no mais forte, isso aqui nem dói mais, porque eu estou focando em outra coisa. Estou falando isso porque a nossa batalha espiritual é dessa forma. A nossa batalha espiritual é dessa forma. Nós queremos lutar contra seres humanos, quando tem coisas maiores que deveríamos estar confrontando. Então, deixa eu te falar, nós vamos entrar muito em detalhes. Tá? Para relacionamento, vamos entrar em detalhes. Como que o inimigo ataca? Qual é seu posicionamento? Não vai fazer sentido. Quando eu falo, o homem foi chamado para amar sua mulher incondicionalmente, um amor ágape, não vai fazer sentido quando a palavra de Deus diz ama e a pessoa não fez nada que te fez amar. Não faz sentido quando a palavra de Deus manda a mulher ser submissa e honrar o marido, que às vezes ele está se comportando de uma forma que não tem honra nenhuma. Mas vamos explicar em detalhes o que não tem sabedoria e o que é desonrar a Deus no meio de tudo isso. Então vamos falar dessas coisas, mas temos que ver dessa forma. Mas existe uma forma de como você vencer. Tiago 4, 7 e 6 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Amém? O que a Bíblia diz? Se submete a Deus. Seja submisso a Deus. Como você é submisso a Deus? Submisso à palavra de Deus. Primeira coisa que eu vou falar no seu coração: se pessoas estão te ofendendo, começa a perdoar. Se você tem algo incorreto na sua vida, começa a acertar. Porque o diabo não pode tocar em você, mas você pode sair da proteção de Deus. Olha o que diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês. Que tem a mente dividida, purifique o coração. Submeta-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará. Pecadores, limpem suas mãos, que assim, se você tem pecado, tira o pecado. Tira as evidências do pecado da sua vida. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Sabe o que significa? Você está servindo a Deus, mas está servindo o mundo. Tem uma mentalidade que Deus diz o reino primeiro, mas aqui é o dinheiro primeiro. Isso, não sei se Deus fala para amar, mas na minha família eu fui ensinado para fazer assim. Deus diz que eu tenho que perdoar, mas eu não vou perdoar não, porque mente dividida, sabe o que? Purifica seu coração. Deixa Deus decidir o que é correto na sua vida. 1 Pedro 5, 8, 9 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. A Bíblia diz para a gente ficar alerta e vigiar. Quando algo está acontecendo na sua vida, você está desanimado, você está passando briga, luta, vigia, fica alerta. Qual é a base de tudo isso? Resistam e permaneçam firmes na fé. Permanecer firme na sua fé é acreditar que tudo que Deus fala vai dar certo, mesmo não fazendo sentido. A fé vem através de ouvir a palavra. Então você escuta a palavra, fica firme no que a palavra diz, fica firme no que Deus vai fazer, independente do que está acontecendo, e você vai ver Deus agindo na sua vida. E a última coisa, que eu quero que você entenda, antes de que nós, na semana que vem, vamos começar mais intenso nessas batalhas espirituais. Uma das últimas coisas que eu quero que você entenda, em Provérbios 26, versículo 2, diz assim: como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Uma maldição sem motivo justo, sem legalidade, não pode tocar em você.
é igual um pássaro que voa e não tem onde repousar. Não tem uma maldição sobre o seu casamento que pode tocar se sua vida está como Deus manda a sua vida estar no relacionamento. Não tem uma maldição que pode tocar na sua vida, em geral, se você não anda. Se vai existir provas, se vai existir coisas nessa vida, tá? Eu tenho pessoas que gostam de levar tudo a literal. Mas você tem... Então, porque quer desfazer a verdade da palavra. Nós estamos falando de batalha espiritual. Nós não estamos falando de prova. Isso aqui não é Jó na Bíblia, que não fez nada errado e o inimigo só pediu direito para tocar na vida dele. E tudo o que ele perdeu, ele recebeu o dobro, por se acaso, no final. Já arruinei o final, spoiler. Se você ler o livro de Jó, no final, ele recebe o dobro de tudo o que ele perdeu. Mas deixa eu te falar uma coisa. É importante que a gente entenda essas coisas. Existe uma batalha espiritual. Existem maldições em nossas vidas que têm que ser quebradas. Eu sempre falo da maldição do alcoolismo na minha família. Existe. Nós vamos falar, pastor, foi quebrado quando? Agora? Foi quebrado quando aceito Jesus? Eu tenho que fazer algo para quebrar? Não, quando a gente aceita Jesus, nós somos novas criaturas e o velho já passou. Então vamos falar de maldições que são quebradas, mas elas só podem voltar através de legalidades. Vamos falar de um monte de coisas aqui nesse lugar, mas é importante, sabe por quê? Igual não pagar a conta de luz. Eu não quero ver, porque me traz desconforto. Mas amanhã você vai viver uma casa sem energia total. Porque você ignorou algo que era essencial. O fato que você não vê o mundo espiritual não significa que sua vida física e visual não vai ser afetada. Eu estou te falando porque tantas pessoas acham que podem se comportar de uma forma na terra e esquecem a vida espiritual. E depois, daqui 1 ano, 2 anos, tudo vai desandando e não entende por quê. Então eu estou te falando que Deus está chamando essa ministração aqui por quê? Porque Deus quer trabalhar em nossas vidas, amém? Amém? Lembra o seguinte... O diabo não pode tocar em você. Mas ele quer que você saia da área da proteção. Vamos nos colocar de pé, gente? Essa série que estão fazendo de batalha espiritual, nesse culto aqui, ele vai trazer muita libertação na vida das pessoas, tá, gente? Eu estou falando, se você tem passado por coisas ultimamente, se você tem vivido situações, se sua vida financeira não tem andado, se sua vida espiritual não tem andado, se seus relacionamentos não dão certo, se existe um espírito de divórcio na sua família, se existe um espírito de falência na sua família, se existe todas essas coisas, tudo isso vai ser quebrado através do que vamos fazer aqui, amém? Amém? E vocês que têm filhos, o mais importante para nós, pais, é quebrar isso para nossos filhos. Porque eu posso batalhar com as tentações, eu posso batalhar com essas coisas. Eu sei até onde eu posso, eu sei minhas áreas fracas, mas a última coisa que eu quero é que meu filho seja atormentado pelas mesmas coisas que me atormentam. É a última coisa que a gente quer. Então isso aqui vai quebrar coisas para ver nossos filhos. Amém? E essa igreja tem filhos, tá, gente? Esse aqui talvez vai ser uma das séries mais importantes que você vai ouvir. Porque não tem muito lugar. Quando você fala que o pastor fulano vai vir para falar, mexer com a área espiritual, todo mundo quer ir lá para ver o show de expulsar demônio. Eu falei com alguém hoje, foi com ele então, não foi? Estava falando com ele e falei assim, cara, eu acho legal porque isso aqui vai nos ensinar muitas coisas. A gente expulsa o demônio e discipula a carne. A gente não expulsa a carne e discipula o demônio, né? E muitas vezes a gente está falando, o diabo. Não é o diabo não, vai se controlar. É você. E muitas vezes a gente está falando assim, não, eu vou dar um jeito. Não, não vai dar jeito nenhum. Tem um demônio por trás disso, tem que ser expulso da sua vida. Quero que você feche seus olhos. Onde você está, tem áreas nas suas vidas que não têm andado, tem áreas nas suas vidas que estão sendo atacadas. Isso é a verdade. Isso é a verdade. Mas se você tem a Jesus, você tem a Jesus como seu Salvador, Deus como seu Deus, o diabo não pode tocar em você. Talvez ele arrumou ciladas, talvez arrumou ofensas. Porque uma coisa é te tentar, e outra coisa é vir com injustiça para a tua vida. Mas Deus é mais forte que todas essas ciladas. Deus tem uma palavra para cada cilada que vai te reposicionar no lugar da proteção. Amém? Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão aqui estão passando por coisas. Todos que estão assistindo estão passando por coisas. É a verdade, o Senhor tem revelado, Pai. Tem lutas em relacionamentos que ninguém aqui sabe.
Porque marido e mulher andam sorrindo juntos, mas por trás estão lutando. Mas Deus sabe, por isso você está aqui. Porque Ele vai quebrar essas coisas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que vidas financeiras vão ser mudadas. Não porque teus filhos querem ser ricos, é porque teus filhos não querem viver na miséria. O Senhor nos chamou para uma vida abundante, e é isso que teus filhos vão viver. Pai, em nome de Jesus, eu já vou quebrando toda a palavra do inimigo que venha falar que isso aqui não vai fazer diferença na vida deles. Essa vai ser uma das palavras mais fortes na vida deles. Essa série vai ser uma das coisas que vai transformar muito a vida deles, Deus. Eu declaro em nome de Jesus, todo impedimento que vem pela frente para impedir eles de estarem aqui ouvindo tua palavra está repreendido em nome de Jesus. Eu declaro já logo, todo argumento e toda briga que quer se levantar está repreendida em nome de Jesus. E nós nos reposicionamos neste momento, Deus. Cada pessoa aqui em seu espírito fala com o Senhor. Se tem algum pecado que estava escondido, revela para Ele neste momento. E se você quiser neste momento, pede perdão. Só você sabe os seus pecados e Ele sabe. Mas neste momento você pode falar: Deus, eu tenho pecado nesse no seu coração. Não precisa falar em voz alta. E pede perdão. Pede perdão disso. Se você fizer isso, Deus vai mudar coisas na tua vida. Se você fizer isso, você está quebrando legalidades. Se você fizer isso, você vai quebrar um monte de coisas que está acontecendo. Pai, em nome de Jesus, apresentamos nossas vidas diante de Ti e agradecemos pelo cuidado. Eu declaro cada um aqui livre, Deus. Eu repreendo toda a retaliação espiritual. Repreendo toda a retaliação espiritual, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que Tuas palavras vão nos libertar e vai nos curar. Em nome de Jesus. Amém e amém.